Olá, caro cursista. Sou o professor Gerson Muniz e chegamos ao quarto módulo do curso Análise das Categorias Geográficas na Educação Básica. Nesse módulo vamos trabalhar as categorias geográficas, uma para cada unidade. Então nós vamos ter unidade 1, espaço geográfico, unidade 2, conceito de paisagem, unidade 3, conceito de lugar, unidade 4, o conceito de território e unidade 5, o conceito de região. Bem, até que se adquirisse os moldes atuais, a geografia passou por toda uma evolução em suas análises no contexto acadêmico. Fato que, apesar de tudo, não retirou o estigma de uma disciplina desvalorizada pelos alunos, por acreditarem ser a mesma irrelevante em seu cotidiano. E, todavia, a geografia deve ser considerada como de grande valia, uma vez que estimula a reflexão por meio de um conhecimento amplo e diversificado, possibilitando as pessoas discernirem situações diversas na sociedade, incentivar os alunos a pensarem, compreender e dar razões das constantes organização e reorganização espacial, com objetivo construtivo e não mais na perspectiva apenas de uma geografia física, mas de todos os produtos resultantes das ações empreendidas pela sociedade sobre a natureza, ressalvando dessa maneira a interdependência entre os dois componentes do espaço, mostrando assim que não há dicotomia entre geografia física e humana, pois estas caminham lado a lado na leitura do mundo, bem como na construção do caráter social que esta ciência contempla. É pertinente o entendimento das categorias geográficas, visto que o espaço se mostra dinâmico e estas viabilizam a compreensão dos fenômenos sociais e sua totalidade, compreendendo suas mutações espaço-temporais. Assim, devem ser vistas como perspectivas balizadoras da ciência geográfica, as quais devem ser abordadas constantemente pelo profissional docente em atuação, e não apenas em momentos específicos, como frequentemente ocorre nas salas de aula. Assim, a fim de proporcionar a captura e a apreensão das marcas da sociedade sobre a natureza. Considerado um dos conceitos primordiais da ciência geográfica, o espaço geográfico também é tido como um dos mais complexos, sendo percebido como a condição para a ocorrência dos fenômenos sociais. Daí a importância de uma abordagem didático-pedagógica que contemple a realidade do aluno, o fazendo entender os fenômenos que se desdobram à sua volta. Neste caso específico, cabe a nós, professores de geografia, uma definição coerente, afinal estamos trabalhando com o objeto de estudo da ciência geográfica. Segundo o professor Milton Santos, se queremos alcançar bons resultados nesse exercício indispensável, devemos centralizar nossas preocupações em torno da categoria do espaço, tal qual ele se apresenta como um produto histórico. São os fatos referentes à sua gênese, ou seja, à sua origem, ao funcionamento e à evolução do espaço, que deve nos interessar em primeiro lugar. O espaço geográfico como objeto de estudo deve superar a dinâmica do espaço físico, e talvez o grande desafio que se coloca é compreender a inter-relação sociedade e natureza. Esta categoria deve ser analisada, modificada e produzida pela sociedade, à medida que o homem se apropria da natureza e que guarda a especificidade de ser permanentemente reelaborada pelo fazer humano. No conceito de espaço geográfico está implícita a ideia de inter-relação sociedade e natureza. Então, na busca dessa articulação, a geografia tem que trabalhar de um lado com os elementos e atributos naturais, procurando não só descrevê-los, mas entender as interações existentes entre eles. E de outro, verificar a maneira pela qual a sociedade está administrando e interferindo nesses sistemas naturais. Para perceber a ação da sociedade, é necessário compreender sua estrutura social, procurando aprender o seu modo de produção e suas relações socioeconômicas atuantes. É importante compreender que as diferentes formas de espacialização da sociedade ao longo do tempo refletem paisagens diversas. Em cada espaço surge então uma nova categoria de análise que deve ser trabalhada em sala de aula, onde o elemento tempo não deve ser dissociado dos conceitos de espaço e paisagem, uma vez que estes não podem ser analisados como categorias estáticas, sem movimento, sem transformação. E esse fato deve ser posto na abordagem dos conteúdos, fazendo com que absorvam essa ideia para o melhor entendimento dos fatos. A paisagem na análise tradicional é vista apenas como algo descritivo, ou mesmo narrativa dos elementos que a compõem.
Por essa característica, a mesma perde cenário com o advento da geografia crítica, que acaba rompendo com qualquer indício de métodos ou de conteúdos considerados tradicionais. Assim, deixada em segundo plano, a paisagem na geografia atual ainda exige uma série de discussões com relação à sua conceituação e abordagem. Segundo Bertrand, a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto estável, de elementos físicos, biológicos, antrópicos, que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. A dialética, tipo indivíduo, é próprio fundamento do método de pesquisa. É preciso frisar bem que não se trata somente da paisagem natural, mas da paisagem total, integrando todas as implicações da ação antrópica. É importante que no ensino de geografia o conceito de espaço se converta no conceito de lugar. Assim, a compreensão desse conceito também passa a ser referência para a aprendizagem. É a percepção humana que pode transformar o espaço em lugar. O lugar se constitui quando atribuímos sentidos ao espaço, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades. Quando se diz esse é o lugar de, extrapolamos a condição de espaço e atribuímos o sentido cultural, subjetivo e muito próprio ao exercício de tal localização. Os lugares extrapolam uma base física e espacial para assumir uma condição cultural, subjetiva e política. Entram em jogo as representações que os sujeitos fazem dos lugares e os sentidos que atribuem aos mesmos. Na concepção da professora Ana Fanny, o lugar é o espaço possível de ser sentido, pensado, apropriado, vivido. Ressalta-se nele as dimensões culturais, históricas, de toda a sua totalidade. Segundo ela, na produção do lugar encontram-se as mesmas determinações do espaço como um todo. O lugar do ou no mundo, cada vez mais globalizado, é permeado por redes articuladas que intervêm na sua constituição histórica. Por isso, os espaços, lugares, devem ser entendidos sempre a partir da escala social de análise. É fundamental para o estudo de qualquer conteúdo da dinâmica espacial. Para se estudar e conhecer a complexidade do espaço-lugar, é preciso que se considere o conjunto de influências internas e externas, suas interferências em níveis locais, regionais, nacionais e também mundial. Já sobre o conceito de território, configura-se como uma porção concreta do espaço geográfico, onde se revelam as diferenças de condições ambientais e de vida da população. Concordamos com o professor Eliseu Expósito quando ele diz que o território é fonte de recursos e só assim pode ser compreendido quando enfocado em sua relação com a sociedade e suas relações de produção. O que pode ser identificado pela indústria, pela agricultura, pela mineração, pela circulação de mercadoria, ou seja, pelas diferentes maneiras que a sociedade se utiliza para se apropriar e transformar a natureza. Já o conceito de região está intimamente ligado à ideia de regionalizar para exercer o poder político-administrativo sobre uma área e um povo. No entanto, fica evidente a necessidade dos professores da disciplina de superar o conceito de região como mera descrição de áreas homogêneas ou heterogêneas, como, por exemplo, apresentar uma proposta para construir as noções que envolvem o conceito de região. E assim discutimos, por exemplo, não apenas qual a divisão regional do Brasil, e sim quais o motivo dessa regionalização, para alçar os objetivos de levar o aluno ao entendimento que se deseja para determinar uma região. Não basta somente características físicas do local, mas também muitos outros fatores que podem influenciar e determinar a regionalização de um determinado espaço, lugar. Não esqueça de realizar as atividades do fórum, tá, pessoal? No caso, o fórum e o questionário. Bem, bom estudo para todos.